Boa tarde. Tudo bem com vocês? Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite de fazer parte desse momento tão importante e a gente pode dizer que é um momento histórico, né? Quando a gente dedica um dia todo para conversar sobre as questões que envolvem violência contra a mulher e todas as suas implicações, é realmente um momento bastante importante. Significa que estamos preocupados em fazer o nosso melhor. E isso é sempre muito bom. Então eu fico muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte deste momento também. A gente vai conversar um pouquinho sobre um aspecto bem interessante e que às vezes a gente acha que, mas será o tal do mimimi, né? Será que isso não é frescura? Será que não é exagero? Será que não estão colocando holofotes aonde não devem? Que é a questão midiática, né? A gente às vezes cansa de ver isso na mídia e a gente fica tão acostumado que a gente não entende de onde vem e para onde vai tudo isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a construção midiática da mulher, uma análise da exposição da imagem feminina e suas implicações para a violência doméstica. Tá claro para vocês lá no fundo? Dá para ver legal? Beleza, pode passar. Para a gente poder entender, então, fazer essa análise, nós precisamos primeiro conversar a respeito de dois aspectos bem importantes, que é o que é mídia, o que é mídia, como ela se constitui, o que é imagem e qual a relação da mídia com a imagem, como que a imagem é constituída e como é que essas duas, relacionadas, elas promovem ou elas influenciam a questão da violência. E a gente começa então falando a respeito de mídia, e eu peguei aqui um conceito bem simples, bem básico, eu tirei do dicionário, que explica de maneira bem objetiva pra gente, a gente já sabe o que é, só para ficar bastante claro. Então, que mídia é o conjunto dos diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. E nós temos aqui na mídia também, nesse universo midiático, algumas plataformas que são utilizadas para a gente conseguir, então, transmitir a informação, transmitir o conhecimento, que são aquelas que a gente já conhece, né? Os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e a internet. De uma maneira bem específica hoje, nós vamos nos deter mais na questão da televisão, porque na televisão são construídas algumas imagens que depois são reproduzidas na internet e por aí afora, e a gente acaba visualizando o que nós temos hoje em dia, né? Ok, entendido o que é mídia, então, o que são imagens? De onde elas vêm, como elas são construídas e quais são as influências dessas imagens no meu dia a dia? As imagens, elas são construídas no meu imaginário. O meu imaginário é o universo onde as imagens são criadas. E como são essas imagens? Elas podem ser visuais, elas podem ser auditivas, elas podem ser olfativas ou elas podem ser táteis. E como é que elas acontecem? As imagens, elas são a representação de um sentimento, de uma sensação que eu tenho. Então, para eu me relacionar com o mundo e para eu entendê-lo, eu construo, eu crio imagens mentais. São as imagens endógenas, que são internas. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe, não vou dizer quando eu era pequena porque eu não cresci muito, tá? Então, quando eu era criança, a minha mãe fazia bolo de cenoura. E o cheiro do bolo de cenoura infestava, inundava a casa. Então, cada vez que eu sinto o cheiro de bolo de cenoura, uma lembrança, uma imagem olfativa, eu me lembro da minha casa, da minha mãe perto do fogão, coisa que não era raro, porque ela trabalhava fora, então poucas vezes ela ia para o fogão, ia para a cozinha. Mas quando ela ia, era para fazer algo para agradar a mim e a minha irmã. Então a imagem que eu criei para representar o sentimento que eu tinha era de aconchego, de casa, de cuidado. Então, se eu for representar, exteriorizar essa imagem, ela passa a ser uma imagem exógena, eu vou ter que reproduzir através de uma casa, de uma mãe abraçando um filho, para transmitir o que eu sinto quando eu me lembro dessa situação, quando eu sinto esse cheiro. Você também deve ter alguma lembrança, alguma imagem criada no seu imaginário quando você sente o cheiro de algum alimento, quando você sente o cheiro de algum perfume, você lembra de alguém, de alguma situação, de algum lugar. Quando você ouve alguma música, você lembra de alguém, você lembra de alguma situação, você lembra de um sentimento que você teve. Então são imagens que nós construímos para a gente poder se relacionar com o mundo, ok? Tá claro isso, né? Só que essas imagens, elas passaram a ser usadas de uma forma diferente. Primeiro,
elas eram usadas para representar o meu mundo, né? O que eu vivi, a minha bagagem, as minhas experiências, ok? Só que ao invés de servirem como mapas do meu mundo, né, como situações que vão fazer vocês entenderem como é a Betina, elas passaram a ser utilizadas como biombos. Sabe o que é um biombo? É aquele sistema móvel, aquele negocinho assim, né, que fica em pezinho e que separa um ambiente do outro e que esconde o que está atrás, né? Então, se tivesse um biombo aqui, bonitinho, podia ser de madeira, de ferro, de metal, enfim, de qualquer coisa, já criou uma imagem aí, não criou? Então, se tivesse um biombo aqui, eu não ia conseguir enxergá-la. Ela estaria escondida atrás do biombo. Então, o que nós fazemos hoje com as imagens é esconder o real significado da imagem. Então, ela é esvaziada. Ela fica sem sentido ao esvaziamento da imagem. E ela começa a ser comercializada, reproduzida. Ok? A reprodutibilidade técnica. Pode passar. Um pesquisador chamado William Flusser, ele diz assim, ó, para resumir isso que a gente estava conversando. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens, e isso é muito sério, é o que nós fazemos hoje. O homem não mais decifra as cenas da imagem com os significados do mundo, que eu expliquei para vocês agora há pouco, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como um conjunto das cenas. Tal inversão das funções da imagem é considerado idolatria. Para o idólatra, a realidade reflete imagens. Percebam que a gente está falando de idolatria com um pesquisador que não está nem falando de religião. Está falando de como nós estamos nos relacionando com as imagens, que antes eram para representar o nosso mundo e agora a gente passa a consumi-las de maneira desenfreada. E tem um outro pesquisador chamado Norval Baitello Filho, que ele diz assim, ó, hoje nós vivemos um universo que o sentido reinante no nosso tempo é o quê? É a visão. Então as imagens auditivas, olfativas e táteis foram deixadas de lado. Só o que vale são as imagens que eu posso ver, o que eu posso mostrar. Só isso que vale. Então nós somos bombardeados diariamente por apelos visuais dos mais variados, das mais variadas formas. Por exemplo, são apelos visuais aqui, né? O Norval Baitello Filho, ele fala assim, que a gente vive na era da iconofagia, ou seja, nós devoramos as imagens e, em contrapartida, elas nos devoram. Por quê? Porque nós vivemos em função de consumi-las e queremos reproduzi-las. Quando eu vejo um sanduíche como esse, eu não como carne, mas batata frita eu adoro. Então, me dá água na boca. Eu quero consumir essa imagem. E ela me consome. Por quê? Porque eu passo a ficar pensando na imagem, no sanduíche, no hambúrguer, na batata frita, enfim. Quando eu vejo um carrinho daquele ali, um fusquinha daqueles, eu olho e digo, uau! Quando será que eu vou conseguir ter um desses? E eu passo a minha vida toda, claro que isso para representar uma ideia, eu passo a minha vida toda trabalhando, batalhando para conquistar aquela imagem. Então ela me devora, ela toma conta de mim e eu sou devorado por ela, porque a minha vida toda é em função de alcançar essa imagem. Esse celular, por exemplo, o iPhone X, Uau! Eu quero um desses! Quando será que eu terei um desses? Quando será que eu vou ser agraciado e poder comprar um iPhone desses? Ou seja, essa imagem me devora e eu a devoro, porque eu trabalho em função de conseguir isso. E parece que isso é tão... Ah, Betina, mas isso não acontece de verdade. Acontece. Acontece no dia a dia com vários outros aspectos que de repente eu não coloquei aqui, mas que você pode estar lembrando. Um tênis, uma roupa, uma imagem que é projetada numa propaganda de televisão sobre o estilo de vida, o consumo, a família da propaganda da margarina, então eu quero aquela família para mim. E a gente é invadido por essas imagens diariamente, somos bombardeados e isso causa efeitos reais no nosso dia a dia. Pode passar. Ok, falamos sobre imagem, falamos sobre mídia. E a mulher? Onde fica a mulher nesse contexto? Para a gente poder, pode passar também? Para a gente poder falar sobre
como a mulher se relaciona com esse universo, como a imagem da mulher é construída, a gente precisa falar rapidinho sobre como se dão as relações sociais, para a gente poder entrar na questão da mídia, tá? E tem um pesquisador chamado Jorge Miklos, que ele fala assim, ó, as relações sociais e de poder, elas são construídas socialmente, ou seja, o ser humano se constrói mediante um processo de socialização. Nesse processo é que se definem, então, os papéis sociais entre homens e mulheres, que se definem quais são os papéis do homem e quais são os papéis da mulher. Então, pelo que esse pesquisador fala pra gente, nós entendemos que nós não nascemos sabendo qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem. Nós não nascemos sabendo ser racistas ou ser preconceituosos. Nós não nascemos com isso. Nós aprendemos, então são ensinamentos que são nos passados pela convivência, pelo consumo dessas imagens que a gente acabou de conversar, e nós vamos aí construindo a nossa ideia de mundo, e nós vamos aí construindo as nossas relações a partir dessas informações que nós vamos recebendo. Então, para que serve o homem, para que serve a mulher, como que o homem deve se comportar, como que a mulher deve se comportar. Eu me lembro quando eu cheguei para trabalhar no Novo Tempo, isso faz uns 8 anos atrás, e eu cheguei lá para fazer um programa de TV feminino, que não existia na grade de programação. E numa conversa no estúdio, com alguns cinegrafistas, alguns profissionais que estavam ali, a gente pensando como pode ser o cenário desse programa. Né? Como que eu posso fazer o cenário de um programa que interessa a mulher, mas que interessa a sociedade como um todo. E um deles soltou, faz um tanque, ou então faz um fogão. Qual é a imagem que você tem de mulher? Né? Sim, ele falou brincando. Ok, mas ele pensa assim. Ele acredita que mulher serve para isso. Né? Nós somos bons amigos, e cada vez que eu encontro com ele eu digo, quer o tanque e o fogão de novo? Porque ele tem essa ideia, isso foi construído. Ele não nasceu dessa forma, mas isso foi interiorizado nele por meio da educação, enfim, de uma série de outros contextos. Então a gente está falando sobre o mundo social ainda, rapidinho, né? Então nesse contexto do mundo social, a gente vive num contexto patriarcal, e você sabe disso, né? O nosso mundo, o nosso sistema gira em torno da imagem masculina, e você sabe disso, né? Prova disso é o exemplo que eu acabei de dar, né? Meu colega de trabalho dizendo que a mulher, para fazer o programa feminino, tinha que ser no fogão. Não podia ser dentro de uma empresa, ou sei lá, em qualquer outro lugar. Não, o lugar da mulher era lá. Então nós vivemos num contexto ainda patriarcal. E nesse contexto, a mulher só tem deveres. Né? Nesse contexto que a gente cresce imaginando que é dessa forma, que tem que ser assim, que vai ser assim, que não pode mudar, a mulher não tem direitos, a mulher tem apenas deveres. Ela serve para fazer algumas coisas para atender aos interesses desse homem. Na legislação brasileira, a gente viu uma palestra muito bem feita agora pelo doutor aqui, eu só queria dar uma destacada nesse ponto. Por muito tempo, o homem podia aplicar castigos corporais à mulher. A mulher era propriedade do homem, né? Assim como a casa, assim como o terreno, assim como as coisas. Então, se a mulher fizesse algo que ele não se agradava, ele podia aplicar castigos corporais a ela para repreendê-la. Ele estava no direito. Né? E na literatura brasileira também, existe um livro onde o homem da história se sentiu ameaçado pela esposa e achou que ela o traiu. Então ele foi lá e a assassinou. E a legislação da época apoiava, porque ele realmente foi humilhado. Realmente ele foi atingido na sua honra. Né? Então ele assassinou a mulher. Então isso é até bem pouco tempo atrás. A gente está falando de poucos anos. 1910, por aí, né, de lá para cá, que as coisas começaram a mudar. Mudou bastante, é bem verdade. Mas ainda há muito para mudar. E nessas mudanças surgiram o quê? Os movimentos feministas. Né? Hoje em dia, falar de movimento feminista é você criar polêmica. Né? Porque os movimentos feministas, ou o nome feminista, né, foi por uma outra vertente, que é a vertente do ódio aos homens. Né? Então agora levanta-se a bandeira contra os homens. Então, quando ele surgiu, não era para isso. Quando ele surgiu, era para buscar os direitos da mulher mesmo, para que ela fosse vista como uma cidadã e que tivesse direitos. Então, os movimentos feministas eles tiveram 3 ondas. A primeira onda lutou em cima dos direitos civis, direito ao voto,
A segunda, com relação à liberdade sexual, a mulher queria ter direito sobre o próprio corpo, fazendo o que ela bem entendesse, ela queria decidir, não que alguém decidisse por ela. E também a questão da igualdade, né? Pode mudar? E daí a gente vai para a mídia, depois de entender esse contexto social todo, a gente vai para a mídia. Até pouco tempo atrás, se você digitar lá no Google e pedir por propagandas antigas, você vai achar coisas assim impressionantes. Coisas impressionantes. Eu trouxe apenas duas aqui, só pra gente dar uma olhadinha. Não sei se você consegue ver, você que está lá atrás. Naquela primeira ali, à minha direita, nós temos um homem de gravata, né? Isso é bem expressivo. Ele é o chefe da casa, ele é a pessoa que traz o dinheiro para dentro do lar, ele é quem manda, né? Deitado numa cama, e aos pés dele quem está? Uma linda jovem, né? Servindo a ele o café na cama. Há algo errado em a mulher servir o café na cama para o marido? Não, não há mal nenhum nisso, é até muito legal. Agora, quando você coloca isso como condição, a mulher precisa fazer isso, ela serve para isso. Aí a gente começa a entrar num terreno perigoso. Então, as propagandas antigas, é uma propaganda de gravata. Ó. Por que colocar a mulher lá? Porque eu preciso construir a imagem do para que serve a minha mulher. A outra propaganda que a gente tem aqui é do liquidificador Valita. Olha só, no Dia das Mães, e você não vai enxergar, mas eu vou ler, um presente útil a fará ainda mais feliz. Há mal algum em ganhar um liquidificador de presente? Não, ele é muito útil. Mas quando você coloca esse produto como sendo aquilo que vai deixar a mulher extremamente feliz, você está limitando a mulher, ela só serve para ser feliz se for para a cozinha e fizer um bolo para mim. Não é? Percebe isso? Então essas imagens que eram pulverizadas na mídia iam construindo uma imagem do que é a mulher, para o que serve a mulher, como ela deve ser tratada e como ela deve se comportar. Será que mudou dessas propagandas para hoje? Vocês acham que mudou? Volta uma, Tiago. Isso, senão eles vão ler ali e não vão me escutar. Vocês acham que mudou dessas propagandas para as de hoje? Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Ok. Mudou ou não mudou? Estou na dúvida, né? Não tenho certeza. Então, peraí que a gente já vai ver. Pode passar para a próxima. Edgar Morin, ele fala assim, ó, a mídia faz duas abordagens para a imagem da mulher. Uma que se limita ao domínio das artes domésticas, cuidar da casa, da roupa do marido, cuidar dos filhos, dos afazeres e tal. E a outra que aborda o universo do bem-estar, conforto, garantir que ele se sinta bem, que ele seja vitorioso, que os filhos sejam felizes, que vão bem na escola. Então a mídia trabalha com essas duas imagens, como se fosse a boneca do amor, ele cita. Então, ora, eu vou usar um termo mais pesado, ora uma prostituta para saciar os desejos do marido, ora uma exemplar dona de casa para cuidar de todas as coisas. Então a mídia trabalha entre esses dois extremos, oscila entre esses dois extremos, e a mulher segue tentando cumprir esses dois. Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Pode passar. E o que nós temos hoje na mídia, por exemplo, Betina, mas existem outras propagandas? Existem, mas eu quis trazer essa. Por que essa? Porque mostra aqui, ó, 3 produtos para serem consumidos. Você escolhe. Você vai querer 350 ml? Você vai querer apenas 300? Ou você quer 600? Você escolhe. Essa é a imagem da mulher. E olha só, pode deixar aí. Sorrindo, é um olhar meio malicioso, né? Bonita, porque é bonita. Então mulher é isso. Mulher tem que ser dessa forma. E nós somos bombardeados com isso. E você fala, mas pra mim não é. Que bom que pra você não é. Que ótimo que pra você não é. Mas lá fora, pra grande maioria, mulher é isso. Mulher é só isso. Mulher é tudo isso. Isso é mulher. Que a mídia mostra e que homens e mulheres perseguem esse ideal. E por isso nós temos inúmeros problemas por conta dessa questão. Pode passar. As mulheres que visualizam essas imagens bombardeadas, por exemplo, programa de auditório, domingo à tarde, Domingão do Faustão. Uau, programão, né? Nós temos atrás do Faustão
umas bailarinas, mulheres, dançando de maneira sensual. Agora fala pra mim, não sei se você assistiu já alguma vez o Domingão do Faustão, né? Então, se você assistiu, você vai puxar na sua memória. Quando o Faustão se dirige a essas mulheres que fazem parte do cenário do programa dele, é exatamente no momento das 21 cacetadas, que é um momento engraçado do programa. E daí elas aparecem como? Aparecem assim, ó. É para isso que serve a mulher. Você entende? É para isso que serve a mulher. Tem opinião? Não. E quando fala alguma coisa, é para concordar com o que o apresentador está falando. Nós temos um programa na TV Record que chama A Escola do Amor, The Love School. Alguém aqui já assistiu? Não, nunca assistiu? A Cristiane Cardoso e o Renato Cardoso, eles são autores do livro Casamento Blindado. Você já ouviu falar sobre esse livro? Agora sim, né? Agora estamos falando a mesma língua. Ok. O Casamento Blindado, ele surgiu, é um subproduto do programa de TV, The Love School. E nesse programa, a Cristiane, você sabe, ela é filha do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, e o Renato, ele é bispo também da Igreja Universal, você sabe disso, né? E esse programa, ele apresenta a mulher de uma forma tão cruel, mas tão sutil, que a gente não percebe, que passa despercebido. E ele acaba sendo um programa interessante para orientar casais. Qual que é a dinâmica do programa? Eles dão aulas sobre como se relacionar no casamento. Eles dão aulas sobre como o marido e a mulher devem se comportar. E o programa todo é conduzido pelo Renato. E a Cristiane posa ao lado dele e concorda com as coisas que ele diz. A imagem dela dá respaldo para o que o marido fala. E sabe o que é mais cruel? Ele faz comentários do tipo, o homem foi criado para trair. Claro, o homem tem que se comportar, mas a mulher tem que aprender a perdoá-lo. Percebe a distorção das coisas? E ela fica do lado. E sabe o que é mais cruel? Eles são vistos, eu estou falando isso porque aqui nós temos futuros pastores, né? Eles são vistos como um homem e uma mulher de Deus. Porque eles são de uma igreja conhecida, que tem muitos fiéis. Percebam que eu não estou falando nada com relação à igreja. Estou apenas me referindo à imagem que é mostrada da mulher neste programa, ok? Eles são identificados como público, como homem e mulher de Deus. O que eles falam é quase como lei. É quase como a primeira professorinha. Sabe quando a gente aprendia na escola e a professora dizia como é que as coisas tinham que ser? E a gente chegava em casa e a mãe falava diferente e dizia, não, a professora falou de outra forma. E valia o que a professora dizia. Então é mais ou menos assim. As pessoas olham para eles como sendo alguém que tem uma relação muito próxima com Deus. Então, se esse homem fala que mulher deve ser desse jeito, é porque Deus acha que deve ser. Se essa mulher, que é uma mulher de Deus, se comporta dessa forma, é porque Deus acha que deve ser assim. E sabe o que acontece? As pessoas perseguem esse ideal de relacionamento que eles mostram. Esse ideal de felicidade que aparentemente eles vivem. E sabe o que acontece? Elas não alcançam. Porque não existe. Porque é incriado. E daí eles passam a vender inúmeros produtos para poder ajudar as pessoas. Mas enfim, essa é uma outra questão. O que eu quero enfatizar é essa imagem do homem religioso que fala da mulher como sendo uma propriedade do homem ainda. Estamos lá no início da legislação brasileira. Estamos aqui. Pode voltar um pouquinho, por favor? Estamos aqui. Só que a mulher que ele mostra não está de sutiã. Está bem vestida, recatada. Mas é um objeto de consumo do homem. Percebem? Vamos para frente. Opa, anterior. Quanto tempo nós temos? 5 minutos? Ok. Vicente Romano, ele desenvolveu uma pesquisa para falar sobre a mentalidade submissa, como é que ela se constrói. E ele diz assim, ó, que ele diz, não, eu digo assim a partir do que ele disse. A partir da maneira como as imagens são apresentadas nesses programas de TV, nas propagandas, enfim,
a partir dos diálogos que acontecem ou não, dos destaques que essas imagens da mulher ou os discursos recebem, olha o que é cruel. A própria mulher acredita que ela deve ser assim. E ela busca esse ideal de imagem. E ela cobra da outra que seja assim também. Quer ver como é que a gente cobra? De maneira bem simples. Se você vê, sábado de manhã, na igreja ou na porta da faculdade, segunda-feira à noite, um homem com a camisa amassada e ele é casado, o que você pensa? Cadê a mulher desse cara que não cuidou da roupa dele? Você percebe? Questões simples, básicas do dia a dia, que nós aprendemos, nós crescemos dentro desse contexto. Eu lembro que quando eu comecei a estudar esse tema, em casa meus filhos diziam pra mim: mãe, olha a violência simbólica, mãe, olha a violência, porque a menina tinha que lavar a louça e o menino não podia brincar. Mãe, olha a violência, tem que mudar aqui em casa. Então são padrões que estão tão arraigados na nossa cultura e no nosso comportamento que a gente faz sem perceber. A gente faz sem perceber. E é a tal da mentalidade submissa. Pode passar. E aqui a gente tem um iceberg da violência de gênero, que é bem interessante. Eu vou caminhando para o final agora da nossa mensagem. Nós temos a parte visível e a parte invisível. E a parte visível é aquela que a gente conhece. É aquela que o pessoal vai na delegacia para prestar queixa, que faz boletim de ocorrências, que deixa hematomas, ossos quebrados e coisas do gênero. No topo, o feminicídio, né, que agora é lei, né, é crime hediondo, matar mulher. Temos agressão física, estupro, ameaça e abuso psicológico aqui, ó. Bem na linha limítrofe entre o visível e o invisível. E abaixo, numa parte intermediária, nós temos o abuso psicológico, né? A parte de humilhação, chantagem emocional, a culpabilização da mulher e temos o controle. E olha só que coisa curiosa. Na parte bem profunda, bem interna, que é a questão bem invisível da violência, nós estamos o quê? Com a mídia. Com a mídia. A publicidade machista, o humor machista, o machismo na mídia e a mulher invisível. Ela só existe para fazer o homem se destacar. Ela não tem vontade, ela não tem inteligência, ela não tem direitos, ela só tem deveres. Percebem como isso é cruel? E a gente reproduz isso diariamente. Mariana Contreira fala assim, ó: por ser invisível e estrategicamente calculada, os violentados se tornam cúmplices da própria violência e passam então a reproduzi-la. Tem que ser assim, não pode mudar. E a gente finaliza então com 3 alternativas. Porque a gente pintou aqui um cenário bem negro, né? Bem cruel. O que a gente faz? Para onde que a gente corre? É aquela história, né? Se correr o bicho pega, se ficar, vocês sabem, né? Então nós temos 3 alternativas aqui que eu acredito que são por onde